Clara era uma jovem de uma beleza simples, mas que carregava uma luz especial no sorriso. Ela vivia em uma pequena vila, cercada por campos verdes e montanhas ao longe. A vila era o típico lugar onde todos se conheciam, onde o tempo parecia passar mais devagar e a vida era vivida de maneira tranquila, sem grandes surpresas. Clara cresceu nesse ambiente acolhedor, ao lado de sua família e amigos de infância. Seu mundo era cheio de cores, sons e pequenos momentos de alegria. Desde pequena, Clara sempre gostou de caminhar pelos campos floridos que cercavam sua casa. Era como se as flores, que brotavam com cores vibrantes a cada primavera, fossem suas confidentes. Ela passava horas andando pelos campos, tocando as pétalas macias, sentindo o perfume no ar e sonhando com o futuro. Ela tinha muitos sonhos. Queria viajar pelo mundo, conhecer lugares diferentes, encontrar seu verdadeiro amor e viver uma vida cheia de aventuras. Sua mãe sempre lhe dizia: Clara, minha filha, o amor chega quando a gente menos espera. Mas você não precisa se apressar, porque ele virá no tempo certo. Essas palavras confortaram Clara, que acreditava firmemente que um dia ela encontraria alguém especial, alguém que a amaria exatamente como ela era, alguém que a trataria com respeito, carinho e que compartilhava dos mesmos sonhos e planos que ela tinha para o futuro. Mas a vida, como todos sabemos, nem sempre segue o caminho que imaginamos. Clara tinha apenas 19 anos quando a história dela começou a mudar. Ela era cheia de vida, esperança e inocência, mal sabendo o que o destino lhe reservava. Ela sempre imaginou que escolheria com quem se casar, que teria tempo para se apaixonar, se conhecer e construir um relacionamento com calma. Nunca pensou que alguém pudesse tomar essa decisão por ela. Na pequena vila, o pai de Clara, um homem tradicional e rígido, sempre acreditou que a família era mais importante do que qualquer outra coisa. Para ele, a felicidade de sua filha deveria vir em segundo plano, atrás da honra da família. Embora ele amasse Clara profundamente, seu senso de dever com os antigos costumes era mais forte. Ele tinha mantido em segredo por muitos anos uma promessa feita a um velho amigo, um acordo que envolvia um casamento arranjado entre Clara e um príncipe de uma terra distante. Clara desconhecia completamente este acordo. Para ela, sua vida era simples e despreocupada. As tardes tranquilas passadas no campo, o calor do sol em seu rosto, o cheiro das flores no ar, tudo isso fazia parte de sua rotina. Ela não tinha ideia do turbilhão que estava prestes a invadir sua vida. Um dia, enquanto Clara ajudava sua mãe a preparar o jantar, uma carta chegou à porta de sua casa. O selo da carta era diferente de qualquer outro que ela já havia visto, e o mensageiro usava roupas que ela não reconhecia. Ele entregou a carta nas mãos do pai de Clara, que imediatamente ficou sério. Ela percebeu a mudança na expressão do pai, mas não se preocupou. Achava que era apenas um assunto de negócios ou algo que não a envolvia. Mas naquela noite, tudo mudou. Depois do jantar, seus pais pediram para que ela se sentasse à mesa. O rosto de sua mãe estava tenso, e o pai parecia distante, quase como se estivesse em outro lugar. Com um nó no estômago, Clara sentiu que algo estava errado. Então, seu pai começou a falar, com a voz firme e sem hesitação. Ele explicou a situação. Muitos anos atrás, quando Clara ainda era uma criança, ele havia prometido a mão dela em casamento ao príncipe Jamal, de um reino africano distante. O príncipe, agora adulto, estava pronto para cumprir a promessa e a família de Clara deveria honrar o acordo. Clara ficou em choque. Seu coração, que antes estava cheio de sonhos e liberdade, agora parecia esmagado por um peso que ela nunca imaginou carregar. Como poderia casar-se com alguém que nunca viu? Como poderia amar um homem que não fazia parte dos seus planos, dos seus sonhos? Aos poucos, a realidade foi se desenhando diante dela. Não havia escapatória. Seus pais, especialmente seu pai, estavam decididos a seguir com o acordo. Ela olhou para sua mãe, esperando encontrar alguma esperança de resistência, mas sua mãe apenas desviou o olhar, incapaz de ir contra a vontade do marido. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Sua mente girava com perguntas e medo. Por que isso estava acontecendo com ela? O que ela tinha feito para merecer isso? O que seria da sua vida agora?
Tudo o que ela conhecia e amava parecia estar se distanciando. Ela não queria esse destino, mas parecia que ele já estava traçado. Clara sentia-se sozinha, traída pela vida que sempre acreditou que estava sob seu controle. A jovem inocente que sonhava com um futuro cheio de amor e aventura agora estava presa a um destino que ela não escolheu. E naquele momento, Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes à revelação do casamento foram um turbilhão de emoções para Clara. Ela mal conseguia processar o que havia acontecido. Cada vez que se lembrava da promessa que seu pai tinha feito anos atrás, sentia seu coração apertar. Era como se o mundo, que antes parecia tão cheio de possibilidades, estivesse se fechando ao seu redor, transformando sua vida em um túnel escuro e estreito, onde ela não tinha escolha a não ser seguir em frente. A decisão parecia ser definitiva. Sua família estava firme em honrar o compromisso, mas, no fundo de sua alma, Clara ainda se agarrava à esperança de que tudo não passasse de um terrível mal-entendido, uma situação que de alguma forma seria revertida. No entanto, essa esperança começou a desmoronar quando os preparativos para a chegada do príncipe Jamal começaram a tomar forma. Ele estava vindo para conhecê-la pessoalmente. O casamento, embora já acertado, ainda dependia desse encontro, e o príncipe queria vê-la antes do compromisso final. Clara não sabia o que esperar. A imagem de Jamal era uma incógnita para ela. Sabia apenas o que seu pai lhe contará, que ele era de uma família nobre, com grandes terras e riquezas. Mas nada disso importava para Clara. Tudo o que ela queria era sua liberdade, a chance de escolher seu próprio destino. Certo dia, enquanto Clara andava pelos campos tentando buscar um momento de paz, foi surpreendida por sua mãe. Dona Teresa, sua mãe, a seguiu em silêncio e, quando a alcançou, sentou-se ao seu lado na grama. Ambas ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o farfalhar das folhas ao vento. Clara sentia a dor silenciosa da mãe, mas também percebia a dificuldade que ela tinha em confrontar o marido. Filha, eu sei que isso não é o que você esperava para sua vida. A voz de sua mãe era suave, quase quebrada. Clara não respondeu de imediato, apenas abaixou a cabeça. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela se esforçou para segurá-las. Teresa continuou, mas às vezes a vida nos coloca em situações que não podemos evitar. Sei que isso parece injusto, mas seu pai acredita que está fazendo o melhor para nossa família. Ele sempre honrou as tradições, e essa aliança com o príncipe Jamal, bom, é algo que ele acha que será bom para todos nós. Clara, com o coração pesado, respondeu em um sussurro: mas e quanto ao que eu quero, mãe, e meus sonhos? Eu não conheço esse homem. Como posso me casar com alguém que não amo, que nem sei se vou amar? Sua mãe suspirou profundamente. Era uma questão que ela mesma se perguntava. Como mulher de uma geração que seguia rigidamente os costumes, Teresa também havia casado por obrigação, mas no fundo desejava algo diferente para a filha. Eu entendo, minha filha, mas você também precisa ver que nem sempre o amor nasce de imediato. Às vezes, ele floresce com o tempo, à medida que vocês se conhecem e se respeitam. Essas palavras, no entanto, não traziam o consolo que Clara esperava. O pensamento de um casamento sem amor, sem escolha, a deixava cada vez mais desesperada. E, para piorar, a notícia de que Jamal estava a caminho da vila chegou naquela tarde. Em apenas 3 dias, ele estaria ali, com sua comitiva, para conhecê-la. O tempo parecia correr contra Clara. Cada minuto que passava era um passo mais próximo de um destino que ela não queria. A vila inteira ficou agitada com a chegada do príncipe. As preparações eram grandiosas, e todos na comunidade estavam ansiosos para conhecer o homem que, aparentemente, estava prestes a mudar a vida de Clara para sempre. Ela se sentia sufocada. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia um lugar estranho, com pessoas entrando e saindo o tempo todo, arrumando, limpando e discutindo os detalhes da visita. Cada vez mais, Clara se via sem voz em sua própria vida. Tudo girava em torno das vontades dos outros, menos da sua própria. E então, o tão esperado dia chegou. O sol se levantou no horizonte, trazendo consigo um brilho dourado que Clara já não conseguia admirar como antes. O som dos cascos dos cavalos e das carruagens que vinham ao longe a fez estremecer.
Ela sabia que aquele era o momento. Jamal estava ali. Quando finalmente chegou, Clara estava na porta de casa, ao lado de seus pais. Seu coração batia acelerado e suas mãos suavam frio. O príncipe desceu da carruagem com graça e elegância e, para surpresa de Clara, ele não era exatamente como ela havia imaginado. Jamal era um homem jovem, de aparência nobre, com uma postura imponente e olhos profundos. Ele a observou com uma expressão calma, quase enigmática, como se estivesse tentando decifrá-la. Clara tentou esconder o nervosismo, mas era difícil. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu um arrepio. Jamal se aproximou com uma leve reverência. Disse: "É um prazer finalmente conhecê-la, Clara." Sua voz era suave, mas firme, o que a deixou ainda mais desconcertada. Não era a voz de alguém que ela esperava. Ele parecia gentil, embora distante. Mesmo assim, Clara não conseguiu se sentir à vontade. Algo dentro dela ainda resistia, ainda gritava pela liberdade que parecia estar escapando por entre seus dedos. Jamal, por outro lado, era respeitoso e cortês, mas a proposta do casamento pairava no ar como uma sombra. Clara sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas a incerteza sobre o que viria a seguir a deixava com medo. Será que esse homem, tão diferente do que ela esperava, poderia ser alguém com quem ela construísse uma vida? Ou será que ela estava apenas trocando sua liberdade por um destino que nunca seria verdadeiramente seu? Clara mal conseguia acreditar que aquele momento tinha chegado. As semanas de espera e ansiedade culminaram no primeiro encontro com o príncipe Jamal, o homem que, em teoria, seria seu futuro marido. Os preparativos para a ocasião foram grandiosos, mas para ela, tudo aquilo parecia um cenário distante, uma peça de teatro na qual ela era apenas uma atriz forçada a seguir um roteiro que não havia escolhido. A cerimônia de boas-vindas foi breve, porém carregada de formalidades. Havia mesas repletas de frutas, pães e vinho, e a aldeia estava em festa. O príncipe, com sua comitiva, era tratado como um herói que chegava para salvar a vila. Para Clara, no entanto, ele era a fonte de sua aflição. O brilho nos olhos das pessoas à sua volta só fazia sentir mais solitária. Todos pareciam encantados pela figura nobre de Jamal, mas Clara sabia que havia muito mais em jogo do que apenas um casamento de aparência. Naquele fim de tarde, após todas as apresentações formais e os cumprimentos necessários, finalmente chegou o momento em que Clara e Jamal estariam a sós. Ele, aparentemente calmo, propôs uma caminhada pelos jardins da propriedade, uma área tranquila, cheia de árvores frondosas e arbustos de flores coloridas. Clara hesitou por um momento, mas aceitou o convite. Seu coração batia descompassado enquanto eles caminhavam lado a lado, sem dizer uma palavra. Por um tempo, apenas o som dos passos sobre a grama molhada pelo orvalho preenchia o silêncio constrangedor. Clara não sabia como iniciar a conversa e seu nervosismo era visível. Jamal, por sua vez, parecia perceber o desconforto dela e, após alguns minutos, resolveu quebrar o gelo. "Sei que este deve ser um momento difícil para você, Clara", ele disse com uma voz suave, mas firme. "Eu entendo que você não escolheu estar aqui. E quero que saiba que também não fui quem fez essa promessa. Foram nossos pais, seguindo uma tradição antiga, mas não acredito que devemos seguir cegamente algo apenas porque nos foi imposto." Essas palavras surpreenderam Clara. Ela não esperava que Jamal fosse tão direto, de certa forma, tão compreensivo. Pela primeira vez, ela olhou diretamente para ele, tentando decifrar o homem que estava à sua frente. Jamal não parecia ser o típico príncipe arrogante e distante que ela temia. Havia uma certa honestidade em suas palavras, algo que a fez baixar um pouco suas defesas. Eu não sei o que pensar de tudo isso", Clara respondeu, um pouco hesitante. "Me sinto como se estivesse sendo empurrada para um caminho do qual não posso escapar. Eu sempre sonhei em escolher meu próprio destino, meu próprio amor. Mas agora tudo parece decidido para mim, e eu não sei como lidar com isso." Jamal parou por um momento e se virou para encará-la com um olhar sereno. "Clara, eu entendo mais do que você imagina. Quando soube da promessa, também fiquei incomodado. Mas acredito que temos uma escolha. Podemos seguir com isso,
orando nossos pais e nossas tradições, ou podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para nós dois. Não estou aqui para obrigá-la a nada. Essas palavras mexeram profundamente com Clara. Pela primeira vez, ela sentiu que, talvez, não estivesse completamente sem escolhas. Jamal não era um tirano, nem alguém que o tratava como uma posse. Ele parecia estar oferecendo algo que ela não esperava, uma saída, ou pelo menos, uma forma de tornar a situação menos opressiva. O tempo parecia desacelerar enquanto os dois caminhavam pelo jardim. As flores ao redor, antes ignoradas por Clara, agora pareciam ter um novo brilho. Era como se aquele breve momento de sinceridade tivesse mudado a atmosfera, trazendo uma leveza que antes não existia. Eles continuaram andando, e Jamal começou a falar mais sobre si. Ele contou sobre sua infância em um reino distante, onde as paisagens eram completamente diferentes das que Clara conhecia. Falou sobre as responsabilidades que carrega como príncipe e como, desde muito jovem, foi ensinado a colocar o dever acima dos desejos pessoais. No entanto, quanto mais ele crescia, mais percebia que o peso das tradições podia ser sufocante. Jamal queria algo mais para sua vida, algo além de simplesmente cumprir o que era esperado dele. Clara ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Havia algo fascinante em Jamal. Ele era diferente de todos os homens que ela conhecia. Não apenas pelo título que carregava, mas pela forma como falava de suas próprias lutas internas. Pela primeira vez, ela se perguntou se, talvez, o casamento não fosse tão sombrio quanto havia imaginado. Porém, mesmo diante dessa nova perspectiva, Clara ainda sentia uma barreira dentro de si. Ela sabia que o casamento era uma responsabilidade gigantesca, e a ideia de estar presa a alguém, por mais gentil que fosse, ainda a apavorava. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que Jamal havia despertado uma curiosidade nela. Quem era esse homem realmente? Será que havia algo mais que ela poderia descobrir? Antes que pudessem se aprofundar mais na conversa, uma brisa suave trouxe consigo o perfume das flores do jardim e Clara olhou para o horizonte. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Jamal, percebendo a mudança na atmosfera, sorriu e disse: "Parece que a noite está chegando. Talvez seja a hora de voltarmos." Clara assentiu, mas algo dentro dela havia mudado. O encontro com Jamal, que ela temia tanto, acabou sendo muito diferente do que havia imaginado. Embora ainda estivesse confusa e incerta sobre o futuro, Clara sentiu que, talvez, as coisas pudessem ser mais complicadas do que simplesmente fugir ou aceitar. O que viria a seguir ainda não sabia, mas, pela primeira vez, não se sentia completamente presa. Eles voltaram para casa em silêncio, mas o silêncio agora não era mais desconfortável. Havia algo no ar, algo indefinido, que deixava Clara mais tranquila. Jamal não era o monstro que ela temia, mas também não era a resposta fácil para seus problemas. Ele era um mistério, assim como o futuro que a aguardava. Após aquele primeiro encontro com Jamal, Clara se encontrou em uma teia de pensamentos e sentimentos confusos. Por um lado, o príncipe havia se mostrado muito mais humano do que ela esperava, alguém que compartilhava o peso de suas próprias responsabilidades e tradições. No entanto, por outro lado, o simples fato de saber que seu destino ainda estava vinculado àquele casamento a deixava inquieta. Ela sentia como se estivesse presa a um caminho que não havia escolhido, sendo empurrada por uma força maior, o peso das tradições. Naquela noite, deitada em sua cama, Clara se lembrava das palavras que Jamal havia dito. Ele também não havia escolhido aquela promessa, assim como ela. Mas ele, de certa forma, parecia mais em paz com a situação do que ela jamais seria. Será que eu também deveria aceitar? Clara se perguntava em silêncio. Aceitar que o destino havia sido traçado por seus pais, por suas culturas, e que ela não tinha outra escolha a não ser seguir adiante. Na manhã seguinte, a casa estava agitada com os preparativos para o banquete que celebraria a união prometida. Clara, no entanto, não conseguia se concentrar em nada. Sua mente viajava para longe, para um futuro que ela não conseguia visualizar com clareza. O que seria de sua vida após o casamento? Seria ela uma princesa ao lado de Jamal,
vivendo em um reino distante, cercada de luxos que nunca pediu, ou estaria para sempre confinada em um papel de esposa submissa, seguindo as normas de uma tradição que sempre a sufocou? Ela desceu as escadas lentamente e encontrou sua mãe na cozinha, ocupada em organizar os detalhes finais. As duas não haviam falado muito sobre o casamento desde que a notícia chegou, mas Clara sentia que agora era o momento de perguntar: Mãe, por que aceitamos tudo isso? Sua voz saiu baixa, quase em um sussurro. Sua mãe parou por um momento, enxugando as mãos no avental, e a olhou nos olhos. Havia uma mistura de compreensão e tristeza em seu olhar, como se já soubesse que essa conversa iria acontecer. Clara, minha filha, sei que isso parece injusto para você, e talvez seja. Mas há coisas que não conseguimos entender completamente quando somos jovens. As tradições, nossa cultura, o que nossos antepassados fizeram, tudo isso tem um peso, algo que nós simplesmente seguimos porque nos foi ensinado. Esse casamento foi uma promessa feita muitos anos atrás, antes mesmo de você nascer. E na nossa família, uma promessa é sagrada. Clara sentiu o aperto no peito se intensificar. Não era a primeira vez que ouvia isso, mas agora, depois de conhecer Jamal, tudo parecia ainda mais confuso. Mas, mãe, ela insistiu, e se eu não quiser? E se eu não me sentir pronta para isso? Por que eu tenho que carregar o peso dessa promessa se eu não fui quem a fez? Sua mãe suspirou, e Clara percebeu que aquelas perguntas também a incomodavam. Eu entendo sua dor, minha filha, e se eu pudesse, eu te protegeria de tudo isso. Mas essa é a nossa realidade. A nossa família sempre honrou as promessas, e essa é uma responsabilidade que também recai sobre você. A resposta de sua mãe, embora cheia de amor, não ofereceu o conforto que Clara tanto buscava. Ao contrário, só reforçou o fardo que ela sentia em seus ombros. O peso das tradições era algo que ela não sabia como carregar, mas parecia que não havia escapatória. Nos dias que se seguiram, Clara se viu imersa nos preparativos para o casamento, mas por dentro, ela lutava contra o que estava prestes a acontecer. Não era apenas o casamento em si, mas tudo o que ele representava. A perda de sua liberdade, de sua escolha e, talvez, de sua própria identidade. O que ela faria depois de se tornar esposa de um príncipe? Haveria espaço para Clara, a jovem sonhadora, cheia de esperanças e desejos próprios? Apesar de tudo, a conversa com Jamal continuava ecoando em sua mente. Talvez houvesse uma maneira de conciliar as tradições com suas próprias vontades. Talvez, como ele havia sugerido, os dois pudessem encontrar um caminho que honrasse suas famílias, mas que também permitisse que ambos fossem felizes. Porém, mesmo com essa esperança vaga, Clara não conseguia deixar de sentir a pressão das expectativas de todos à sua volta. A vila já estava preparando as celebrações, e as pessoas olhavam para ela como se fosse a heroína de uma grande história de amor. Mas ela sabia que aquilo era apenas uma fachada. Eles não entendiam o que ela realmente estava passando. O peso das tradições era como uma corrente invisível amarrada ao redor de seus pulsos, puxando-a para um futuro incerto. Ela não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de se libertar, ou pelo menos de fazer com que aquele fardo não a esmagasse completamente. E, com o passar dos dias, Clara se preparava para o casamento, mas seu coração continuava dividido. Ela sabia que, de alguma forma, precisava encontrar uma solução, algo que a permitisse ser fiel a si mesma, sem romper com tudo o que lhe havia sido imposto. Seria possível? Ela ainda não sabia, mas estava decidida a descobrir, mesmo que isso significasse questionar as próprias bases de sua vida até então. O casamento estava cada vez mais próximo, e Clara sentia o tempo escorregar por entre seus dedos como areia numa ampulheta. Ela sabia que precisava agir, mas como? E o que Jamal realmente pensava sobre tudo isso? Suas dúvidas só aumentavam à medida que o grande dia se aproximava. Os dias passaram rapidamente, como se o tempo estivesse decidido a não esperar por Clara. O casamento, que antes parecia algo distante e irreal, agora estava logo ali, batendo a porta. A vila inteira já estava em clima de celebração, as ruas decoradas com bandeiras coloridas, flores e músicas que enchiam o ar de uma alegria que Clara não conseguia compartilhar. Na casa de Clara,
Os preparativos estavam a todo vapor. Suas tias e primas estavam lá, ajudando a ajustar o vestido de noiva, enquanto sua mãe se ocupava de verificar cada detalhe da festa. Era como se todos estivessem imersos em um sonho, exceto por Clara, que se sentia como uma espectadora de sua própria vida. Ela olhava para o espelho, vestida em um traje tradicional, e se via quase como uma estranha. O que eu estou fazendo? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente a cada instante. Mesmo depois de suas conversas com Jamal, o peso daquela decisão ainda a consumia. Ela sabia que ele também não havia escolhido aquele destino, mas parecia mais disposto a aceitá-lo. Mas Clara não podia fazer o mesmo. Havia algo dentro dela que resistia, que gritava para que ela não se entregasse sem lutar. Na noite anterior ao casamento, houve uma grande festa na vila. Era tradição, um banquete de celebração com danças, música e fogueiras acesas. Todos estavam lá, rindo e dançando, mas Clara se sentia deslocada, como se estivesse no lugar errado. Ela se afastou da multidão e caminhou em direção ao campo, buscando um pouco de silêncio. Precisava pensar, entender o que seu coração realmente desejava. A lua brilhava intensamente no céu, iluminando o caminho enquanto Clara se sentava em uma colina que dava vista para a vila. Lá embaixo, ela podia ver as luzes, as pessoas se divertindo, e se perguntou: será que estou sendo egoísta por não querer isso? Será que todos têm razão ao aceitar as tradições sem questioná-las e eu sou a única que não consegue? A brisa leve tocava seu rosto, mas não levava embora a angústia que sentia. Foi nesse momento de reflexão que ouviu passos atrás dela. Era Jamal. Ele havia notado sua ausência na festa. Preocupado, foi procurá-la. Ao vê-lo, Clara sentiu uma mistura de alívio e tensão. Eles haviam tido poucas conversas desde aquele primeiro encontro, mas agora, prestes a se tornarem marido e mulher, sentia que precisava dizer algo. Ele se aproximou e sentou ao lado dela, em silêncio, respeitando seu momento de introspecção. Você também não está feliz com isso, não é? Clara quebrou o silêncio com a pergunta que há muito guardava. Jamal suspirou, olhando para o horizonte. Não é fácil, Clara. Não escolhemos isso, mas nossas famílias fizeram essa escolha por nós. Crescemos com essas tradições, acreditando que elas são maiores que nós. Mas não significa que eu não entenda como você se sente. Eu também me pergunto como seria minha vida se as coisas fossem diferentes. Ela o encarou, tentando encontrar alguma esperança nas palavras dele. E se a gente não casar, Jamal? E se a gente decidisse não seguir com isso, será que conseguiríamos? Por um momento, Jamal não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas estrelas, como se procurasse respostas no céu. Então, ele virou-se para ela, com uma expressão séria, mas cheia de compreensão. Eu já pensei muito nisso, mas sabe o que eu percebi? Que, de alguma forma, podemos encontrar um meio-termo. Não precisamos seguir as tradições cegamente. Clara, eu acredito que podemos fazer esse casamento à nossa maneira. Fazer com que funcione para nós, sem perder quem somos. Não é um caminho fácil, mas talvez seja o único que nos permita ser felizes. Essas palavras fizeram o coração de Clara bater mais rápido. Poderia realmente haver uma solução? Ela sempre pensou que o casamento seria o fim de sua liberdade, mas agora Jamal estava lhe oferecendo uma nova perspectiva. Talvez, ao invés de fugir do destino que lhes foi imposto, eles pudessem moldá-lo. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu, sentindo-se vulnerável. Mas se você realmente acha que podemos encontrar uma maneira, eu acho que estou disposta a tentar. Jamal sorriu levemente, como se também estivesse aliviado por ouvir aquelas palavras. Eu não vou mentir, Clara. Vai ser difícil. Mas, se formos honestos um com o outro, se trabalharmos juntos, podemos fazer esse casamento à nossa maneira. Não quero que você se sinta presa, e também não quero me sentir assim. Vamos encontrar um equilíbrio. Clara sentiu um fio de esperança nascer dentro dela. Pela primeira vez, desde que soube do casamento, não se sentia completamente impotente. Havia uma possibilidade, uma chance de que, apesar de tudo, eles pudessem encontrar a felicidade. Naquele momento, sob o céu estrelado, Clara e Jamal fizeram um acordo silencioso.
Eles não sabiam como seria o futuro, nem tinham todas as respostas, mas estavam dispostos a enfrentar as incertezas juntos. Era um começo, e isso já era mais do que Clara havia esperado. Com o casamento tão próximo, Clara sabia que ainda teria que enfrentar muitos desafios. Mas agora, ao menos, ela não se sentia mais sozinha nessa jornada. O grande dia finalmente chegou, e com ele, um turbilhão de emoções tomou conta de Clara. Ao acordar, sentiu uma mistura de ansiedade e calma que ela não conseguia explicar. Sua mente estava inundada por pensamentos sobre o que aconteceria a seguir. De um lado, havia a tradição e todas as expectativas que as famílias e a vila colocavam sobre seus ombros. Do outro, a promessa silenciosa que ela e Jamal fizeram sob as estrelas de que encontrariam uma forma de seguir em frente, respeitando quem realmente eram. As primeiras horas da manhã foram um verdadeiro caos. Parentes e amigos da família chegavam de todas as partes da vila, trazendo presentes e flores. Dentro da casa de Clara, o aroma doce das flores misturava-se com o perfume intenso dos pratos preparados para a festa. O vestido de noiva, pendurado no canto do quarto, parecia brilhar à luz suave do amanhecer, como se aguardasse impacientemente para ser usado. Clara se sentou na frente do espelho, observando seu próprio reflexo. Seu cabelo já estava preso em um coque delicado, adornado com pequenas flores brancas, mas seus olhos refletiam um misto de incerteza e determinação. Enquanto suas tias ajustavam os últimos detalhes do vestido, a mente de Clara vagava. Ela se perguntava: será que consigo? Será que estamos prontos para enfrentar isso juntos? Sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas a presença de Jamal ao seu lado tornava tudo um pouco mais suportável. Assim que estava pronta, sua mãe entrou no quarto. Seus olhos marejados de emoção a tocaram profundamente. Ela se aproximou, segurou as mãos de Clara e disse: minha filha, sei que esse não foi o casamento que você sonhou, mas eu acredito que você vai encontrar sua felicidade. O amor, às vezes, nasce de maneiras que não esperamos. Confie em si mesma e no caminho que está trilhando. As palavras da mãe a acalmaram, como uma brisa suave em um dia quente. Finalmente, o momento que parecia tão distante havia chegado. Clara se levantou e caminhou até a porta, seu coração batendo forte no peito. A música já podia ser ouvida ao longe, e quando ela saiu da casa, foi recebida pelos sorrisos e olhares emocionados de todos os presentes. A cerimônia seria realizada em um campo aberto, cercado por árvores e flores, como era costume na vila. Quando Clara chegou ao local do casamento, viu Jamal à distância. Ele estava parado no altar, com uma postura firme, mas seus olhos revelavam a mesma mistura de emoções que ela sentia. Ao caminhar em sua direção, cada passo parecia mais leve do que o anterior. Era como se, a cada movimento, uma parte de suas dúvidas fosse deixada para trás. A cerimônia em si foi rápida, mas cheia de significados. Os anciãos da vila abençoaram a união e, em um gesto simbólico, Clara e Jamal uniram suas mãos com uma fita dourada, representando o compromisso que assumiram. Enquanto repetiam as palavras tradicionais do casamento, Clara olhou para Jamal. Por um breve momento, sentiu que, talvez, aquele não fosse o fim de seus sonhos, mas o início de uma nova jornada. Quando o casamento foi finalmente consumado, a vila explodiu em celebração. Todos sorriam, dançavam e celebravam o que parecia ser a união perfeita entre duas famílias. Mas, para Clara e Jamal, aquilo era apenas o começo. Eles sabiam que a verdadeira jornada começaria depois que as luzes se apagassem e a música cessasse. Durante a festa, Jamal se aproximou de Clara. Com um sorriso leve, disse: agora somos oficialmente marido e mulher, mas lembre-se, isso é só o início. Vamos descobrir como viver isso da nossa maneira, como prometemos. Clara sorriu de volta, sentindo-se um pouco mais tranquila. Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que, com Jamal ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio que viesse. O casamento, que antes parecia uma prisão, agora começa a se moldar em algo diferente, algo que, com o tempo e paciência, poderia trazer felicidade. A noite avançou e a festa continuou até o amanhecer. Mas, para Clara, algo dentro dela já havia mudado.
Ela não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas, ao menos, sabia que não estava sozinha. Após o casamento, Clara e Jamal se mudaram para um pequeno lar na vila, uma casa simples, mas cheia de encanto. As paredes eram pintadas de um azul suave, que refletia a tranquilidade que eles esperavam encontrar juntos. Clara havia sonhado com esse momento durante toda a sua vida, um lar acolhedor, onde o amor poderia florescer. Contudo, as realidades do casamento estavam prestes a testá-los de maneiras que eles nunca imaginaram. Os primeiros dias foram repletos de alegria e descobertas. Jamal mostrava a Clara seus costumes e tradições, enquanto ela compartilhava suas próprias experiências. Eles riam juntos, cozinhavam pratos novos e se aventuravam a explorar os arredores da vila. Era um tempo mágico, onde tudo parecia perfeito. Mas, como em toda história de amor, a realidade logo começou a se infiltrar nesse sonho. Com o passar do tempo, as pequenas diferenças que antes eram adoráveis começaram a se tornar fontes de tensão. Jamal tinha um jeito muito diferente de ver a vida, influenciado pela sua educação e cultura. Ele era um homem decidido, que acreditava em seguir o que lhe foi ensinado e frequentemente tomava decisões sem consultar Clara. Em contrapartida, Clara era mais sonhadora e desejava um espaço onde ambos pudessem opinar e decidir juntos. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa para o jantar, a tensão chegou ao ápice. Jamal havia decidido que compraria um carro novo, sem discutir com Clara. Ela ficou surpresa e um pouco chateada. Por que você não perguntou o que eu achava? Nós somos um casal agora, e isso deve ser uma decisão conjunta, disse Clara, tentando manter a calma. Jamal, por sua vez, sentiu-se ofendido. Clara, eu só quero fazer o melhor para nós. O carro é uma necessidade, e não deveria haver dúvida sobre isso, respondeu, cruzando os braços. A conversa logo se transformou em uma discussão acalorada, e Clara sentiu que a comunicação entre eles estava se rompendo. Naquele momento, lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ela não queria brigar, ela só queria ser ouvida. A discussão se acalmou quando Jamal, percebendo a dor nos olhos de Clara, decidiu se levantar e sair de casa. Ele precisava de um tempo para refletir. Clara, sozinha, sentou-se no sofá e refletiu sobre tudo o que estava acontecendo. O que antes parecia ser um conto de fadas agora se tornava um desafio. Ela se perguntava se seu amor conseguiria suportar as diferenças que estavam começando a aparecer. Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. Seus pensamentos estavam agitados e a dúvida começou a assombrá-la. Será que fiz a escolha certa? Será que conseguimos superar isso? A ideia de que o casamento poderia não ser o que ela havia sonhado a deixava angustiada. No entanto, ao amanhecer, Clara tomou uma decisão. Ao invés de deixar as desavenças dominarem seu relacionamento, ela decidiu que precisaria ser proativa. Ela se lembrou das promessas que fizeram um ao outro sob as estrelas e de como a comunicação era a chave para superar os desafios. Quando Jamal voltou para casa, Clara o recebeu com um abraço caloroso. Vamos conversar. Precisamos entender melhor um ao outro, sugeriu. Eles se sentaram à mesa e, com calma, começaram a discutir suas diferenças. Clara explicou a importância de tomar decisões juntos e como isso a fazia sentir-se valorizada. Jamal ouviu atentamente. Ele se deu conta de que, embora quisesse fazer o melhor para eles, também precisava entender as emoções de Clara. Desculpe por não ter consultado você. Quero que você se sinta parte de tudo isso, porque você é a razão pela qual quero construir uma vida juntos, disse ele, tocando a mão dela. Esse momento de vulnerabilidade ajudou a restabelecer a conexão entre eles. As primeiras desavenças não foram apenas desafios, mas também oportunidades para crescer juntos. Eles aprenderam que a comunicação era a chave e que, mesmo em momentos de desentendimento, o amor poderia prevalecer se ambos estivessem dispostos a ouvir e se comprometer. E assim, Clara e Jamal começaram a entender que, apesar das diferenças, o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer desavença. Eles se comprometeram a trabalhar juntos, não apenas em momentos de felicidade, mas também nos desafios que a vida lhes impunha. Com a comunicação restabelecida, Clara e Jamal começaram a explorar o que significava realmente estar casados.
Eles perceberam que o amor verdadeiro não era apenas sobre romance, mas também sobre respeito, compreensão e crescimento mútuo. Com o tempo, as pequenas desavenças que antes os atormentavam se tornaram oportunidades para aprofundar sua conexão. Os dias passaram e a vida na vila seguia seu curso. Clara começou a participar das atividades da comunidade, enquanto Jamal se envolveu em seu trabalho como agricultor. Juntos, eles começaram a construir um lar que refletia suas personalidades. As paredes foram adornadas com fotos de momentos felizes, desde o dia do casamento até os primeiros passeios que fizeram juntos. A casa, que antes era apenas um abrigo, tornou-se um lar acolhedor. Certa manhã, Clara decidiu surpreender Jamal preparando um café da manhã especial. Ela fez panquecas, acompanhadas de frutas frescas e chá de hibisco. Quando Jamal acordou e viu a mesa cheia de delícias, um sorriso largo se formou em seu rosto. Você está cheia de surpresas, não é? Ele brincou, sentando-se à mesa. Enquanto comiam, Clara se lembrou de como o casamento a fez sentir-se presa em um mundo que não era o dela. Agora, ela estava descobrindo uma nova liberdade dentro daquela união, e essa liberdade era, na verdade, uma parceria. Jamal, eu realmente sinto que estamos nos tornando mais próximos. Cada dia é uma nova oportunidade para conhecermos um ao outro, disse Clara, olhando nos olhos dele. Jamal assentiu e um brilho de compreensão surgiu em seu olhar. Eu também sinto isso. E estou começando a entender que nosso amor pode se tornar mais forte quando enfrentamos as dificuldades juntos, respondeu. Eles compartilharam risadas e conversas leves, como se estivessem em um primeiro encontro novamente. No entanto, nem tudo era perfeito. A vida na vila apresentava seus próprios desafios, e a família de Jamal começou a pressioná-los para ter filhos. Isso se tornou um tema sensível, e Clara se sentiu sobrecarregada. Embora desejasse um dia ser mãe, sentia que ainda não era o momento certo. Conversar sobre isso era crucial, mas a ideia de desapontar a família de Jamal a deixava ansiosa. Certa noite, enquanto olhavam as estrelas juntos no quintal, Clara decidiu ser honesta. Jamal, você já pensou sobre o que sua família espera de nós em relação a filhos? Ela hesitou, temendo a reação dele, mas, ao olhar em seus olhos, viu que ele estava aberto à conversa. Sim, eles estão ansiosos para nos ver formar uma família, respondeu Jamal. E eu também quero ter filhos um dia, mas o que mais quero é que nós dois estejamos prontos para isso. Ele pegou a mão de Clara e acrescentou: eu quero que nossos filhos venham em um momento em que possamos dar a eles todo o amor e atenção que merecem. A conversa fluiu naturalmente, e Clara sentiu-se aliviada ao ouvir as palavras de Jamal. Eu também quero ser mãe, mas precisamos nos sentir completos como casal antes de darmos esse passo. O que você acha de aproveitarmos mais um pouco a nossa vida juntos e planejarmos quando estivermos prontos? Clara sugeriu e Jamal concordou. Essas conversas difíceis e sinceras tornaram parte da rotina deles. Eles aprenderam a se apoiar, a serem honestos sobre seus desejos e medos e a celebrar cada pequena conquista juntos. O amor que começou como um compromisso forçado estava agora se transformando em uma parceria rica e vibrante. As noites foram preenchidas com risos e conversas, e os dias eram repletos de pequenos gestos de carinho. Clara aprendeu a apreciar a beleza do trabalho duro de Jamal na agricultura, enquanto ele admirava a dedicação dela às atividades comunitárias. Com o tempo, cada um se tornou um pilar de apoio para o outro, e as raízes do amor que estavam plantando começaram a florescer. E assim, Clara e Jamal descobriram que o amor verdadeiro não era apenas sobre momentos perfeitos, mas sobre enfrentar os desafios juntos, crescendo e aprendendo a cada passo do caminho. A conexão que construíram era profunda e autêntica, e com cada dia que passava, eles se tornaram não apenas marido e mulher, mas melhores amigos, prontos para enfrentar o mundo de mãos dadas. Certa manhã, Clara acordou com uma mistura de excitação e nervosismo. Jamal havia mencionado que sua família estava vindo visitá-los pela primeira vez desde o casamento. Para Clara, essa era uma oportunidade importante, mas também um momento que trazia uma carga emocional significativa. Ela sabia que a aceitação da família de Jamal era crucial para fortalecer a base do seu relacionamento. Os preparativos começaram logo cedo.
Clara se esforçou para deixar a casa impecável, limpando cada canto e preparando um banquete que refletisse tanto suas tradições quanto as de Jamal. Ela decidiu fazer um prato típico de sua terra, uma deliciosa lasanha, acompanhada de pratos africanos que Jamal havia lhe ensinado a fazer. Ela queria mostrar à família dele que, embora viessem de mundos diferentes, a união dos dois poderia ser uma celebração de ambas as culturas. Quando o sol começou a se pôr, a família de Jamal chegou. A mãe dele, Amina, era uma mulher imponente, com um olhar que parecia atravessar as almas. O pai, Idris, era gentil, mas havia uma seriedade em seu semblante que Clara não conseguia ignorar. Os irmãos de Jamal, que estavam ansiosos para conhecer a nova cunhada, eram uma mistura de curiosidade e respeito. A recepção começou com cumprimentos calorosos e abraços. Clara sorriu, tentando esconder seu nervosismo, enquanto Amina observava cada movimento dela com um olhar analítico. A atmosfera estava carregada de expectativa e tensão, mas Clara estava determinada a mostrar sua verdadeira essência. Durante o jantar, todos se sentaram à mesa, e Clara apresentou os pratos que havia preparado. Enquanto serviam a comida, ela se esforçou para fazer perguntas sobre a vida na vila e as tradições da família. Com o passar do tempo, a conversa fluiu e Clara começou a se sentir mais à vontade. Contudo, quando Amina começou a perguntar sobre os planos de Clara e Jamal em relação a filhos, o clima na sala mudou. Clara sentiu seu estômago revirar. Vocês já pensaram em aumentar a família? Um príncipe e uma princesa seriam um grande orgulho para nossa família, disse Amina com um sorriso, mas Clara percebeu que havia um tom de exigência nas palavras. Jamal rapidamente interveio. Mãe, Clara e eu estamos aproveitando nosso tempo juntos e queremos nos sentir prontos antes de darmos esse passo. O que importa é que estamos felizes agora. O coração de Clara disparou com o apoio de Jamal, mas a pressão da mãe de Jamal ainda pairava no ar. A conversa continuou e Clara, tentando manter a confiança, compartilhou suas próprias aspirações e sonhos. Ela falou sobre o desejo de se envolver mais na comunidade e de ajudar as mulheres locais a se capacitarem. Amina ouviu atentamente, mas sua expressão mostrava que ainda havia dúvidas. À medida que a noite avançava, Clara começou a se sentir exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela queria tanto ser aceita por aquela família que se sentia sufocada pela expectativa. No entanto, algo dentro dela começou a mudar. Ela percebeu que precisava ser verdadeira consigo mesma e com quem realmente era. Então, durante uma pausa na conversa, Clara decidiu se abrir. Amina, eu respeito muito suas opiniões e o que você deseja para a nossa família, mas também quero que saiba que estou tentando encontrar meu lugar aqui e me tornar a melhor parceira para Jamal. Vamos nos dar um tempo para construir nossa própria história antes de adicionar mais capítulos, disse ela, com sinceridade nos olhos. Um silêncio pairou na mesa. Amina observou Clara, e Clara pôde sentir que a mãe de Jamal estava avaliando suas palavras. Para sua surpresa, a mulher começou a sorrir lentamente. Você é uma jovem forte, Clara. Eu admiro sua coragem de falar o que pensa. É importante que vocês se conheçam antes de dar o próximo passo. Espero que você possa ser a esposa que meu filho merece. As palavras de Amina foram como uma onda de alívio. Clara percebeu que havia rompido uma barreira. A aceitação da mãe de Jamal ainda não era total, mas era um passo na direção certa. O jantar continuou com mais risadas e histórias compartilhadas, e Clara se sentiu mais conectada àquela família do que nunca. Quando a noite chegou ao fim, Clara e Jamal se despediram da família dele. A promessa de aceitação ainda pairava no ar, mas, mais importante, Clara sentiu que havia se mostrado de verdade. E, ao fazer isso, começou a se sentir mais segura de seu lugar naquele novo mundo. Jamal, ao perceber a transformação de Clara, segurou a mão dela enquanto caminhavam para dentro de casa. Você foi incrível hoje. Estou tão orgulhoso de você, ele disse, seus olhos brilhando de admiração. Clara sorriu, seu coração se aquecendo com a conexão que estava se formando. Com o apoio de Jamal, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. E assim, juntos, eles estavam prontos para continuar a construir sua história de amor, uma história que ainda tinha muito a revelar.
Após a visita da família de Jamal, Clara se sentiu mais conectada à nova vida que estava construindo. No entanto, a pressão em relação à expectativa de ter filhos não desapareceu completamente. Em conversas discretas, tanto Jamal quanto Clara percebiam que essa era uma questão delicada que continuava a pairar sobre eles, especialmente com as constantes visitas da família de Jamal. Os meses passaram, e a vida na vila era repleta de atividades. Clara se dedicou a ajudar as mulheres da comunidade a se organizarem para promover pequenos negócios, enquanto Jamal se ocupava das tarefas agrícolas. Juntos, eles investiram em um pequeno projeto que envolvia a plantação de vegetais e ervas aromáticas que foram recebidos com entusiasmo pela comunidade. Clara estava tão apaixonada por esse novo propósito que a ideia de ser mãe começou a parecer um sonho distante. Em um final de tarde ensolarado, enquanto Clara e Jamal trabalhavam juntos em seu pequeno jardim, um sentimento de felicidade tomou conta deles. Clara olhou para Jamal e disse: "Sabe, eu nunca pensei que poderia amar tanto esse lugar e tudo que estamos construindo juntos." Jamal sorriu, seus olhos brilhando ao sol. "É isso que quero para nós. Um lar onde possamos crescer e ser felizes." Contudo, mesmo em meio a esse crescimento, a pressão de sua família se intensificou. Amina começou a perguntar repetidamente sobre a possibilidade de Clara estar grávida. O tema se tornou uma fonte de estresse, fazendo com que Clara se sentisse cada vez mais ansiosa. Para ela, era importante que seu relacionamento com Jamal se solidificasse antes que um novo membro da família fosse adicionado. Em um dia particularmente difícil, Clara decidiu que precisava conversar com Jamal sobre suas preocupações. Eles estavam sentados sob a sombra de uma árvore, o sol começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Clara respirou fundo, sentindo o peso das palavras que precisava compartilhar. "Jamal, eu amo tudo o que estamos fazendo aqui, mas às vezes sinto que a pressão para ter filhos está me sufocando. Eu quero ser mãe, mas não quero que isso ocorra antes de estarmos prontos", disse ela, olhando nos olhos dele. "Não quero que a nossa felicidade dependa das expectativas da sua família." Jamal a ouviu atentamente, sua expressão mostrando compreensão. "Clara, eu também sinto essa pressão. Eu amo minha família, mas o que importa é o que nós dois queremos. Precisamos estar em sintonia para dar esse passo. O que você acha de conversarmos com minha mãe e sermos honestos sobre nossos sentimentos?" Clara ficou aliviada ao ouvir as palavras de apoio de Jamal. "Você realmente acha que isso funcionaria?" ela perguntou, um pouco hesitante. "Eu tenho medo da reação dela. Vamos tentar. O amor que construímos é mais forte do que qualquer expectativa. Eu estarei com você, não importa o que aconteça", Jamal respondeu, segurando a mão de Clara firmemente. Com isso, Clara sentiu uma onda de coragem. A decisão estava tomada. Na semana seguinte, após um jantar tranquilo, Jamal e Clara se sentaram com Amina e Idris na sala de estar. O ambiente estava carregado de expectativa, e Clara podia sentir seu coração acelerar. Jamal começou a conversa, explicando como eles estavam se adaptando à vida juntos e como o projeto que tinham na comunidade os deixava felizes. Depois de um tempo, ele decidiu abordar o assunto mais delicado. "Mãe, Clara e eu queremos conversar sobre algo que tem nos incomodado. Sabemos que vocês esperam que tenhamos filhos, mas acreditamos que é importante estarmos prontos antes de dar esse passo." Amina olhou fixamente para eles, seu semblante era difícil de decifrar. "Vocês ainda são jovens. É natural que a família cresça", disse ela, mas Clara viu a suavidade em seus olhos. "Entendo que vocês querem aproveitar o momento, mas também espero que não deixem a vida passar. O tempo voa. Sabemos disso, mãe", disse Jamal. "Mas queremos construir a nossa base antes de pensar em expandi-la. O que queremos é uma família unida, onde possamos dar todo o amor e atenção que nossos filhos merecem." Um silêncio respeitoso envolveu a sala. Amina finalmente respirou fundo e falou: "Eu respeito suas escolhas. A vida de casados não é fácil, e é importante que vocês tenham um entendimento mútuo. Mas lembrem-se, o tempo não espera. Um dia, vocês vão querer essa experiência." Clara sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. A abertura de Amina era um sinal de aceitação, um passo na direção certa. Naquele momento,
Clara percebeu que a comunicação sincera era a chave para a construção de um relacionamento sólido. Com o passar das semanas, Clara e Jamal continuaram a desenvolver seus projetos e fortalecer seus laços. Embora o tema filhos ainda surgisse ocasionalmente, eles encontraram um novo equilíbrio. O amor deles floresceu em meio aos desafios, mostrando que, apesar das pressões externas, eles tinham o poder de moldar seu próprio futuro. E assim, a vida continuou. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se transformaram em meses, com Clara e Jamal experimentando uma vida repleta de descobertas, amor e um entendimento mais profundo um do outro. Enquanto Clara e Jamal navegavam por sua nova vida, um dia, uma carta inesperada chegou à vila. Era uma comunicação oficial do palácio, informando que Jamal seria convidado a participar de um evento real em uma das cidades vizinhas. O convite estava repleto de formalidades, mas o que realmente chamou a atenção de Clara foi a possibilidade de Jamal apresentar Clara à família real. Isso pode ser uma grande oportunidade para nós dois, Clara. Você está pronta para isso? Jamal perguntou, um brilho de empolgação em seus olhos. Clara hesitou por um momento. A ideia de se encontrar com a família real era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu não sei, Jamal. Será que eu realmente pertenço a esse mundo? Ela sentiu um misto de insegurança e medo, mas também uma onda de curiosidade. Claro que você pertence. Você é minha esposa, e isso é o que importa. Além disso, essa pode ser uma chance de mostrar quem somos e como construímos nossa vida juntos, respondeu ele, segurando suas mãos com firmeza. Clara se sentiu reconfortada pela confiança de Jamal, e isso a ajudou a tomar uma decisão. Decidiram, então, que Clara acompanharia Jamal ao evento. Ao longo das semanas seguintes, eles se prepararam. Clara começou a escolher um vestido que refletisse não apenas a cultura da vila, mas também a essência de quem ela era. Jamal, por sua vez, se certificou de que sua apresentação ao palácio seria impecável. No dia do evento, Clara estava nervosa, mas também animada. A cidade estava vibrante, decorada com luzes e flores, e a atmosfera estava repleta de expectativas. Ao chegarem ao palácio, Clara sentiu uma mistura de admiração e apreensão. O espaço era magnífico, com candelabros reluzentes e tapeçarias luxuosas adornando as paredes. Durante a recepção, Clara e Jamal foram recebidos pela família real. O rei e a rainha eram figuras imponentes, mas também calorosas. Clara fez o seu melhor para se manter calma e educada enquanto Jamal apresentava sua esposa. O momento era fundamental, não apenas para o casal, mas para suas famílias. É uma honra conhecê-la, Clara. Jamal fala de você com muito carinho, disse a rainha, sorrindo. Esse simples elogio aliviou um pouco da pressão que Clara sentia. As conversas começaram a fluir e, para sua surpresa, Clara percebeu que tinha muito em comum com as damas da corte, que também compartilhavam o desejo de ajudar suas comunidades. A noite prosseguiu com música e dança, e, embora Clara estivesse rodeada por nobres e pessoas influentes, ela se sentiu em casa ao lado de Jamal. Eles dançaram juntos, rindo e se divertindo, e, por um momento, as preocupações sobre a pressão de ter filhos ou as expectativas da família real se dissiparam. Entretanto, no meio da festa, Clara ouviu um sussurro que lhe chamou a atenção. Uma das damas da corte, com um olhar inquisitivo, perguntou: Então, quando você e Jamal planejam ter filhos? O príncipe precisa de um herdeiro, não é mesmo? A pergunta a pegou de surpresa. Clara hesitou, mas Jamal interveio, com um sorriso amigável. Estamos focados em construir nossa vida juntos no momento. A felicidade vem primeiro, não é mesmo? A resposta dele fez Clara sentir-se fortalecida. Ela percebeu que a noite estava se tornando uma celebração não apenas do status social, mas também do amor que eles compartilhavam. Com isso, a tensão começou a se dissipar, e Clara decidiu que não deixaria que as expectativas dos outros definissem seu caminho. Ao final da noite, enquanto caminhavam juntos para o carro, Clara virou-se para Jamal e disse: Sabe, eu realmente gostei de conhecer seu mundo. Mas estou feliz por estarmos construindo nosso próprio lugar. Jamal sorriu. Eu também, meu amor. Nós temos a liberdade de criar nosso destino. Com essa nova perspectiva,
Clara e Jamal voltaram para a vila com o coração mais leve e a mente mais clara. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando e que ainda enfrentam desafios, mas juntos eram mais fortes e estavam prontos para qualquer coisa. Nos meses que se seguiram ao evento no palácio, a vida parecia seguir um ritmo tranquilo. Clara e Jamal continuaram a se dedicar ao seu projeto de cultivo, que agora estava florescendo e ajudando a comunidade local. A vida cotidiana era repleta de trabalho, mas também de momentos de alegria e risos compartilhados. Entretanto, a questão da maternidade ainda estava presente nas conversas entre os dois. Às vezes, surgiam dúvidas em Clara. Será que estou fazendo a coisa certa? Pensava. As expectativas de Amina e da família de Jamal, embora tivessem se acalmado um pouco, ainda estavam ali como uma sombra. Clara sentia que o desejo de ser mãe crescia dentro dela, mas a insegurança sobre se estariam prontos ainda consumia. Certa noite, enquanto observavam as estrelas juntos na varanda de sua casa, Clara decidiu abrir seu coração para Jamal. — Você ainda pensa em ter filhos, não é? Perguntou, sua voz suave. Jamal a olhou, os olhos refletindo a luz da lua. — Eu sempre pensei em ser pai, mas também quero que seja no momento certo, quando tivermos tudo o que precisamos para dar a eles um lar cheio de amor. Ele respondeu, tomando a mão dela. — E você? O que sente sobre isso agora? Eu quero ser mãe, mas também quero que nossa vida esteja completamente alinhada. Eu não quero que isso se torne uma pressão. Eu quero que nossos filhos venham quando estivermos prontos, disse Clara, buscando sinceridade. Jamal assentiu. Eu entendo. A vida tem suas maneiras de nos preparar. Nós ainda temos tempo. Temos que aproveitar este momento. Clara sorriu. A conversa acalmou um pouco seu coração. Com a conexão que eles tinham, Clara sabia que poderia confiar em Jamal para enfrentar o futuro juntos, independentemente das incertezas que estavam por vir. Contudo, no fundo, Clara começou a se questionar se sua resistência a ter filhos não estava afetando sua relação com Jamal. Ela temia que isso pudesse criar um abismo entre eles. A ideia de um filho era doce, mas também aterrorizante. O que aconteceria se eles não conseguissem ser os pais que desejavam ser? Após semanas de reflexão, Clara tomou uma decisão. Um dia, enquanto caminhava pelo campo, ela decidiu que precisava fazer algo especial para Jamal, algo que mostrasse seu amor e compromisso. Assim, ela planejou um jantar surpresa para ele, com todos os pratos que ele mais amava e uma atmosfera que os fizesse se lembrar de como tudo havia começado. Naquela noite, enquanto a luz da lua brilhava sobre a mesa decorada, Clara sentiu uma onda de emoção. Jamal chegou e ficou surpreso ao ver o cenário que ela preparará. — Uau! Clara! Isso é incrível! Você é a melhor! Ele exclamou, seu sorriso iluminando o ambiente. Durante o jantar, Clara começou a falar sobre seus sonhos para o futuro. — Sabe, Jamal, eu pensei muito sobre nós dois. Eu gostaria que pudéssemos discutir a ideia de ter filhos de uma maneira mais aberta, disse ela, nervosa, mas determinada. Jamal a ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela. Estou feliz que você esteja disposta a discutir isso. Vamos conversar sobre o que queremos para o futuro. O que você tem em mente? Clara explicou que gostaria de se preparar melhor, explorar o que significaria ser mãe e construir uma base sólida. Eu quero ser a melhor mãe possível, e isso envolve tempo e preparação, ela disse, sua voz cheia de sinceridade. Jamal sorriu e segurou a mão dela. Então vamos fazer isso juntos. Podemos começar a aprender e a nos preparar, e se vier a hora de ter filhos, teremos feito isso com amor e sabedoria. Com isso, Clara se sentiu mais aliviada. A abertura e a disposição de Jamal a encorajaram, e ela percebeu que não estavam sozinhos nessa jornada. Assim, começaram a se planejar, a pesquisar sobre a paternidade e a maternidade, visitando casais que tinham filhos e ouvindo suas histórias. As dúvidas ainda estavam presentes, mas, com a abordagem certa, Clara começou a se sentir mais confiante sobre o futuro. À medida que Clara e Jamal se aprofundaram no planejamento da paternidade, eles também perceberam que a vida tinha suas próprias surpresas.
O cultivo dos vegetais e a nova colheita estavam prosperando, e a pequena comunidade que eles formaram ao redor do projeto começou a crescer. Novos vizinhos se mudaram para a vila, trazendo novas ideias e novos desafios. Entre eles estava a Mina, uma mulher experiente que tinha uma enorme paixão pela jardinagem. Ela havia se mudado para a vila com seus filhos e se ofereceu para ajudar Clara com os cultivos. No início, Clara estava um pouco hesitante. Ela se sentia como se estivesse sendo substituída em seu próprio projeto. Mas, ao se abrir para a Mina, Clara percebeu que poderiam colaborar e que a Mina poderia ensinar muitas coisas valiosas sobre a jardinagem e sobre como cuidar das crianças. Um dia, enquanto trabalhavam no jardim, a Mina compartilhou algumas de suas experiências como mãe. Ser mãe é uma das maiores alegrias e desafios que você pode enfrentar. Não é fácil, mas é gratificante. A melhor parte é ver seus filhos crescerem e se tornarem pessoas incríveis, disse a Mina, com um sorriso afetuoso. Clara ouvia atentamente. O que antes parecia um fardo começou a parecer uma aventura emocionante. Você tem algum conselho sobre como equilibrar tudo, entre ser mãe e também ter a sua própria vida? Clara perguntou, com curiosidade. É sobre priorizar o que é mais importante para você. Você deve sempre ter tempo para você mesma. Não se esqueça de quem você é. Se você está feliz, sua família também será, a Mina respondeu com firmeza. Essas palavras ressoam profundamente em Clara. Ela percebeu que poderia encontrar um equilíbrio e que não precisaria abrir mão de seus próprios sonhos ao se tornar mãe. A partir desse dia, as conversas entre as duas se tornaram mais frequentes, e a Mina se tornou uma grande amiga e mentora para Clara. Enquanto isso, Jamal estava igualmente focado em expandir seus conhecimentos sobre paternidade. Ele começou a ler livros sobre o assunto, participando de grupos de discussão e até mesmo assistindo a palestras. A cada dia, a confiança que ele tinha em ser pai crescia, e isso ajudou Clara a se sentir mais segura também. Contudo, a vida também trouxe desafios inesperados. Uma manhã, Clara e Jamal receberam a notícia de que a vilã enfrenta uma seca severa. As plantações estavam em risco e a colheita poderia ser prejudicada. A notícia foi um golpe duro, e Clara se sentiu ansiosa. E se não conseguirmos produzir o suficiente? E se isso afetar nossas finanças e planos? Ela se preocupava. Jamal, por outro lado, permaneceu calmo. Precisamos nos unir com a comunidade. Juntos, podemos encontrar uma solução. Vamos compartilhar o que temos e ajudar uns aos outros, disse ele, decidindo que não deixariam que a adversidade os derrubasse. Assim, Clara e Jamal se uniram aos outros moradores da vila para discutir um plano de emergência. Juntos, eles decidiram criar um sistema de irrigação para garantir que as plantas recebessem a água necessária. Todos colaboraram, e a vila se uniu de uma forma que Clara nunca havia visto antes. O trabalho em equipe trouxe um senso de comunidade que a fez sentir que estavam todos em uma grande família. Durante as semanas seguintes, Clara se dedicou a ajudar com o sistema de irrigação. Ela percebeu que, mesmo em tempos difíceis, a força da comunidade poderia superá-los. A solidariedade era um bálsamo que curava as ansiedades e preocupações. As noites eram longas, mas os sorrisos e as risadas compartilhadas traziam esperança. Jamal, sempre ao seu lado, apoiou cada passo da jornada. Quando as nuvens começaram a se formar e a chuva caiu, a celebração que se seguiu foi cheia de alegria e alívio. As plantações estavam a salvo e a colheita prometia ser abundante. Clara sorriu ao ver as expressões de felicidade nos rostos de seus vizinhos. Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, Clara, disse Jamal, segurando sua mão. Isso é o que significa ser parte de uma família. Clara se sentiu orgulhosa do que haviam construído juntos. A adversidade tinha se tornado uma oportunidade de crescimento, não apenas para eles, mas para toda a vila. Com o passar dos meses, a vila se recuperou da seca, e a colheita foi mais abundante do que esperavam. O ambiente estava vibrante, e Clara e Jamal se sentiram gratos por tudo o que haviam aprendido e pela força de sua comunidade. A vida parecia ter um novo significado, e Clara começou a sentir que estava pronta para dar o próximo passo. Uma noite, enquanto caminhavam juntos pela floresta iluminada pela lua, Clara decidiu que era hora de ter uma conversa séria com Jamal. Sabe,
Eu tenho pensado muito sobre a ideia de ter filhos. Agora que estamos mais preparados e temos apoio, sinto que é o momento certo, disse ela, com o coração acelerado. Jamal parou e olhou para ela, surpreso, mas sorrindo. Você está falando sério? Isso é maravilhoso. Clara, eu também sinto que estamos prontos. A emoção era palpável. Clara nunca havia sentido tanta certeza sobre algo antes. Jamal a envolveu em um abraço apertado e ela percebeu que tudo o que haviam enfrentado os havia preparado para essa nova etapa. Contudo, enquanto a alegria os envolvia, Clara não podia ignorar uma pequena voz na sua mente que sussurrava dúvidas. E se as coisas não forem como imaginamos? E se não conseguirmos ser os pais que queremos ser? Pensou. Mas, em vez de deixar essas preocupações a consumirem, Clara decidiu que precisava ser honesta com Jamal. Eu estou animada, mas também um pouco assustada. É uma grande responsabilidade, e às vezes sinto que posso não estar à altura, disse Clara, sua voz hesitante. Jamal a olhou com compreensão. É normal sentir medo, Clara. Todos nós temos dúvidas. Mas se fizermos isso juntos e apoiamos um ao outro, não há razão para temer. O amor é o que importa, e isso nos guiará. As palavras dele a confortaram. Clara sentia que estava fazendo a escolha certa. Juntos, começaram a planejar sua futura família, discutindo como poderiam integrar seus filhos à vida na vila e como criá-los com amor e responsabilidade. Durante as semanas seguintes, a empolgação aumentou. Clara começou a conversar com Amina sobre suas experiências, enquanto Jamal participava de encontros com outros pais. Eles estavam determinados a se preparar da melhor forma possível. Então, em uma manhã ensolarada, Clara acordou com uma sensação estranha. Havia algo diferente em seu corpo. A expectativa e a ansiedade a invadiram e ela decidiu fazer um teste de gravidez. O coração disparou enquanto aguardava o resultado. Quando finalmente viu o resultado positivo, Clara sentiu como se o mundo inteiro estivesse vibrando de alegria. Com lágrimas nos olhos, ela correu até Jamal, que estava no jardim cuidando das plantas. Jamal, você não vai acreditar. Estamos esperando um bebê. Ela gritou, a felicidade transbordando. Jamal parou, seu olhar se iluminou. Sério? Isso é incrível. Clara, nós vamos ser pais. Eles se abraçaram e a emoção tomou conta deles. Era um momento mágico, um sonho que se tornava realidade. As dúvidas e medos que antes existiam foram substituídos por amor e esperança. Com o tempo, Clara começou a perceber as mudanças que ocorreriam em suas vidas. Não era apenas uma nova fase, era um novo capítulo repleto de desafios e recompensas. Clara estava mais motivada do que nunca para se preparar para o que estava por vir. Os dias se transformaram em semanas e Clara começou a viver a experiência da maternidade de forma intensa. Ela se aventurou em uma nova rotina, cheia de compromissos e aprendizados. A notícia da gravidez se espalhou pela vila e todos estavam radiantes com a boa nova. A comunidade se mobilizou para celebrar e Clara sentiu-se envolvida por uma onda de amor e apoio. As mulheres da vila organizaram um chá de bebê em homenagem a Clara e cada uma trouxe algo especial: doces, frutas frescas, claro, conselhos sobre a maternidade. Clara estava emocionada ao ver a união das mulheres. Essas tradições são maravilhosas. É bom saber que não estou sozinha nessa jornada, pensou, enquanto ria e conversava com as amigas. Durante o chá, Amina se aproximou e ofereceu um presente muito especial, um manto feito à mão, decorado com padrões africanos. Esse manto é um símbolo de proteção e amor. Que ele envolva seu bebê em calor e segurança, disse Amina, com um olhar carinhoso. Clara ficou tocada e agradeceu com um abraço apertado. O tempo passou e, conforme Clara se aproximava do final da gravidez, as emoções foram se intensificando. Às vezes, a ansiedade tomava conta. Será que estou pronta para ser mãe? E se eu não souber como cuidar do meu filho? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas Jamal estava sempre ali, encorajando-a. Você vai ser uma mãe incrível. Clara, eu vou estar ao seu lado. E juntos vamos aprender a cuidar do nosso bebê, dizia Jamal com um sorriso confiante, sempre disposto a confortá-la. O apoio dele era um pilar fundamental em sua vida. Clara também começou a se preparar para o parto,
fazendo aulas de pré-natal e aprendendo sobre o que esperar. Os encontros com outras mães a ajudaram a ver que suas preocupações eram normais e que cada experiência era única. Em um dos encontros, uma mãe disse: "Lembre-se, não existe um manual para a maternidade. Você vai descobrir seu próprio jeito de ser mãe." Essas palavras a tranquilizaram. Clara percebeu que cada desafio que enfrentaria seria uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ela estava pronta para acolher essa nova fase de sua vida com amor e coragem. Certa noite, enquanto olhava as estrelas, Clara refletiu sobre a sua jornada. Desde a vida na cidade até se mudar para a vila, cada passo havia levado a este momento especial. Eu estou criando uma nova vida. Estou cheia de esperança e amor. A vida é mesmo uma grande aventura, pensou, admirando a beleza ao seu redor. À medida que a data do parto se aproximava, Clara e Jamal começaram a preparar o quarto do bebê. Eles pintaram as paredes com cores suaves e decoraram com os presentes que haviam recebido. Cada objeto tinha uma história e um significado especial. A cada dia que passava, a excitação aumentava e a casa se tornava um lar repleto de amor e sonhos. Clara sentia o bebê se mexer frequentemente e isso a enchia de alegria. Ele está dançando. Já está se preparando para o mundo, dizia, rindo com Jamal. Os dois compartilhavam momentos de ternura, fazendo planos sobre como seriam os primeiros dias após a chegada do bebê. Mas, mesmo com toda a preparação, Clara não podia deixar de sentir um frio na barriga. O dia do parto finalmente chegou. Acordou com uma mistura de emoção e nervosismo. É agora, Clara. Você está pronta. Confie em si mesma, repetia para si mesma, enquanto se preparava. Jamal estava ao seu lado, segurando sua mão. Vamos passar por isso juntos, meu amor. Eu estarei aqui para você, dizia ele, com um olhar encorajador. Clara sentiu que a presença dele a fortalecia e a ansiedade começou a se dissipar. O caminho até o hospital foi uma montanha-russa de emoções. Clara sentiu medo, mas também uma excitação indescritível. Era a hora de conhecer seu filho. O que parecia ser um desafio se tornava uma das experiências mais gratificantes de sua vida. Chegar ao hospital foi uma experiência intensa. Clara sentiu o coração acelerar enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de parto. Jamal segurou sua mão com firmeza, transmitindo segurança. Ao entrar na sala, Clara percebeu o cheiro do desinfetante e viu as máquinas que fariam parte desse momento. Era um lugar estranho, mas também acolhedor. As enfermeiras eram gentis e atenciosas, explicando cada etapa do processo. Você está em boas mãos, Clara. Vamos cuidar de você e do seu bebê, disse uma delas, sorrindo. Isso trouxe um pouco de conforto à mente inquieta de Clara. Ela estava cercada de profissionais que entendiam suas inseguranças e estavam ali para ajudar. O trabalho de parto começou. Embora fosse doloroso, Clara estava determinada. Jamal nunca saiu de seu lado, oferecendo palavras de apoio. Você é forte, meu amor. Estamos fazendo isso juntos. Ele a encorajava, e cada vez que ela olhava para ele, sentia uma onda de amor que a fortalecia. As horas passaram e Clara se sentiu cansada, mas a ideia de ver seu filho a mantinha motivada. Ela sabia que estava se aproximando do momento mais esperado de sua vida. Os médicos estavam sempre ao seu lado, monitorando o progresso e garantindo que tudo estivesse bem. Finalmente, chegou a hora de empurrar. Clara sentiu uma mistura de dor e alegria. Cada empurrão a aproximava de seu sonho. Você consegue, Clara. Mais um empurrão. Pense no seu bebê, dizia Jamal, sua voz firme e cheia de amor. Com o último esforço, Clara finalmente ouviu o choro do bebê, um som que a fez sentir como se o mundo inteiro tivesse parado. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a enfermeira entregou seu filho nos braços dela. É um menino, disse a enfermeira, sorrindo. Clara olhou para o pequeno ser que ela trouxe ao mundo e seu coração transbordou de amor. Ele era perfeito, com os olhos grandes e curiosos. Jamal se inclinou para ver o bebê e seus olhares se cruzaram, cheios de emoção. Nós conseguimos, Clara. Ele é lindo. O tempo parecia ter desacelerado, e tudo o que existia era aquela pequena família unida em um momento de pura felicidade. Clara abraçou seu filho contra o peito,
sentindo seu coração bater em sintonia com o dela. Bem-vindo ao mundo, meu amor, sussurrou para ele, enquanto lágrimas de alegria continuavam a escorrer. Após o parto, Clara e Jamal estavam exaustos, mas incrivelmente felizes. Juntos, começaram a explorar a nova dinâmica da vida como pais. O primeiro mês foi desafiador, mas também repleto de descobertas e aprendizados. Clara se lembrava das conversas que teve com Amina e das dicas sobre como equilibrar a maternidade com a sua própria identidade. Ela estava determinada a não se perder nesse novo papel, mas também queria ser a melhor mãe que pudesse ser. Com o apoio de Jamal, cada dia era uma nova aventura. A felicidade preenchia o lar e Clara sentiu-se grata por ter a oportunidade de criar seu filho em um ambiente tão amoroso. Juntos, formaram uma família, e o amor entre eles crescia a cada dia. Os primeiros meses após o nascimento do pequeno Amir foram uma verdadeira montanha-russa emocional para Clara e Jamal. Enquanto Clara se maravilhava com cada novo sorriso e som que Amir fazia, ela também se via enfrentando noites sem dormir e a incerteza que vinha com a maternidade. O amor que sentia pelo filho era avassalador, mas também a deixava vulnerável. O que eu faço quando ele chora? Era uma pergunta que frequentemente ecoava em sua mente. Amir era um bebê adorável, mas exigente. Ele chorava por diversos motivos: fome, cólicas, cansaço. Em certas noites, Clara se perguntava se conseguiria dar conta de tudo. Jamal, sempre ao seu lado, tentava aliviar as tensões. Vamos fazer isso juntos. Você não está sozinha. Clara, dizia ele, segurando a mão dela enquanto ambos tentavam embalar Amir para que ele pudesse dormir. Os desafios da maternidade se tornaram uma parte da rotina. Clara aprendeu a trocar fraldas em um piscar de olhos e descobriu que cantar canções de ninar era uma habilidade que nunca imaginou que desenvolveria. Olha, Amir, a mamãe é uma cantora agora, brincava ela, enquanto fazia o bebê balançar suavemente nos braços. O riso de Jamal a encorajava a continuar, e eles compartilhavam esses momentos preciosos, sabendo que, apesar das dificuldades, estavam criando memórias para uma vida inteira. Enquanto Clara se adaptava à nova rotina, ela também começou a se sentir um pouco perdida em relação à sua própria identidade. Quem sou eu agora, além de mãe? Essa pergunta a acompanhava em momentos de solidão. As conversas com Amina, que se tornaram mais frequentes, ajudaram a iluminar o caminho. Amina sempre dizia: ser mãe é uma parte de você, mas você ainda é Clara. Não esqueça de cuidar de si mesma também. Foi então que Clara decidiu que precisava encontrar um equilíbrio. Começou a reservar um tempo para si mesma. Às vezes, isso significava pedir a Jamal para cuidar de Amir enquanto ela tomava um banho relaxante ou simplesmente lia um livro por alguns minutos. Eu sou ainda a mesma pessoa, só que agora sou uma mãe, refletia Clara, tentando reconectar-se com sua antiga essência. Com o tempo, Amir começou a engatinhar, em seguida, a dar seus primeiros passos. Cada novo marco era uma celebração na casa. Clara e Jamal aplaudiam e riam, enquanto Amir, com um sorriso largo, se aventurava a explorar o mundo ao seu redor. O orgulho que sentiam ao ver seu filho crescer superar qualquer desafio que tivessem enfrentado. As visitas de Amina se tornaram momentos especiais. Ela trouxe consigo não apenas conselhos valiosos, mas também a tradição de contar histórias. Clara se lembrava de ouvir as histórias de sua infância e como eram importantes para sua formação. Agora, era a sua vez de passar essa tradição adiante. A história do Pequeno Príncipe e a flor que ele amava se tornaram uma de suas narrativas favoritas, e Clara se via contando-a para Amir com emoção. A união da família continuava a se fortalecer. Em um final de semana ensolarado, Clara e Jamal decidiram fazer um piquenique no parque local. Prepararam lanches e trouxeram uma toalha colorida para se sentar na grama verde. Amir, cheio de energia, corria e explorava cada canto. Olha, meu amor, ele está aprendendo a se aventurar, dizia Jamal, observando o filho com um olhar terno. A tarde foi repleta de risos, brincadeiras e momentos de alegria. Clara percebeu que, mesmo nos dias mais desafiadores, a maternidade trazia consigo uma beleza indescritível. Essa é a vida que escolhi e eu a amo, pensou, enquanto observava Jamal correr atrás de Amir, ambos cheios de felicidade.
A conexão entre Clara e Jamal se tornava mais forte a cada dia. Eles compartilham responsabilidades e se apoiavam mutuamente. Os pequenos gestos de amor se tornavam importantes, um abraço ao final de um dia cansativo, risadas durante as refeições e olhares cúmplices quando Amir fazia algo engraçado. Entretanto, Clara também percebeu que precisava ter conversas mais profundas com Jamal sobre suas aspirações e sonhos. Em um jantar à luz de velas, ela decidiu abrir seu coração. Jamal, eu sinto que preciso ter um tempo para mim. Quero voltar a estudar, a aprender mais sobre o que me faz feliz além de ser mãe, disse Clara, um pouco insegura, mas decidida. Jamal olhou nos olhos dela e sorriu. Eu te apoio, Clara. Ser mãe é maravilhoso, mas você também é uma mulher incrível com sonhos e talentos. Vamos encontrar um jeito de equilibrar tudo isso, respondeu ele, cheio de encorajamento. Aquela conversa se tornou um divisor de águas em suas vidas, reforçando a importância de apoiar um ao outro em suas jornadas individuais. Com a união da família, o amor que Clara e Jamal cultivavam se fortalecia, trazendo esperança para o futuro. Conforme os meses passaram, a vida de Clara começou a se estabelecer em uma nova normalidade. Amir se tornará um garotinho curioso e ativo, e Clara se adapta a ser mãe com confiança. Ela também se dedicava a redescobrir suas paixões e talentos. Inscreveu-se em um curso de fotografia, algo que sempre a fascinou. Eu quero capturar as belezas da vida ao nosso redor, pensava Clara, cheia de empolgação. A fotografia se tornou um refúgio para Clara, um espaço onde ela podia expressar sua criatividade. Durante as aulas, ela se sentia viva, conectada com sua essência. Jamal sempre a incentivava, admirando as fotos que ela trazia para casa. Você tem um olhar incrível, Clara. Suas fotos contam histórias, dizia ele, e isso enchia seu coração de alegria. Em um fim de semana, Clara decidiu fazer uma exposição de suas fotografias em uma pequena galeria da vila. Ela queria compartilhar sua arte com a comunidade e mostrar o quanto a vida com Amir e Jamal a inspirava. Preparar a exposição foi um desafio, mas Clara se sentiu realizada ao ver suas fotos expostas. As imagens capturaram momentos de amor e alegria, retratando a beleza da vida familiar. No dia da exposição, a galeria estava cheia de amigos e vizinhos que vieram apoiar Clara. Ela estava nervosa, mas a presença de Jamal e Amir a tranquilizava. Você está brilhando, meu amor. Todos estão ansiosos para ver suas fotos, disse Jamal, segurando a mão dela. Aquele apoio fez toda a diferença. Quando Clara começou a falar sobre suas obras, ela percebeu que estava rodeada por um grupo de pessoas interessadas e emocionadas. Essas fotos representam minha jornada como mãe e esposa. Cada imagem conta uma história, e eu espero que elas toquem o coração de vocês, disse Clara, com a voz cheia de emoção. À medida que a noite avançava, Clara se sentiu envolvida pelo amor e apoio da comunidade. As pessoas elogiavam suas fotos e compartilhavam suas próprias histórias de família. A conexão que se formava entre todos era linda. Clara se deu conta de que o amor que ela sentia por sua família também era um amor que se estendia a todos aqueles que a rodeavam. Entre os convidados, Amina estava presente e parecia especialmente orgulhosa. Você está brilhando, Clara. Sua arte é linda e inspiradora. Continue a seguir seus sonhos, disse Amina, abraçando-a com carinho. Clara se sentiu grata por ter pessoas tão especiais em sua vida. Depois da exposição, Clara e Jamal conversaram sobre o que haviam vivido naquela noite. Sinto que estamos em um momento de transformação. A vida é uma aventura, e nós estamos explorando cada parte dela juntos, refletiu Clara, olhando nos olhos de Jamal. O amor entre eles estava mais forte do que nunca, e essa nova fase trouxe um renascimento em suas vidas. Com Amir crescendo rapidamente e a vida familiar se tornando cada vez mais rica, Clara e Jamal perceberam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer desafio. As conversas profundas se tornaram uma prática comum e eles aprenderam a se apoiar em seus sonhos e ambições. Cada dia era uma nova oportunidade de celebrar o amor que cultivavam e a família que estavam construindo. À medida que a vida de Clara se desenrolava, um novo desafio surgiu que testaria a força de seu amor com Jamal. Eles estavam felizes e construindo uma vida em família,
Mas a pressão das tradições culturais e as expectativas da família de Jamal começaram a se tornar mais evidentes. Embora Jamal fosse um homem amoroso e compreensivo, ele não poderia ignorar o fato de que, como príncipe africano, suas responsabilidades familiares e sociais eram imensas. Certa noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Clara percebeu uma expressão preocupada no rosto de Jamal. — O que está acontecendo? Amor? Perguntou ela, acariciando a mão dele. Jamal hesitou, mas finalmente decidiu abrir seu coração. — Clara, minha família está começando a pressionar para que eu me comprometa com as tradições. Eles acham que devo buscar uma esposa de nossa cultura para assegurar que nossos filhos conheçam suas raízes, revelou ele, sua voz cheia de conflito. Clara ficou em silêncio, sentindo seu coração apertar. Ela amava Jamal profundamente, mas a ideia de não ser a única mulher em sua vida a assustava. — Você não está pensando em fazer isso, está? Ela perguntou, tentando esconder a dor em sua voz. Jamal olhou para ela, sua expressão mostrando que ele estava tão dividido quanto ela. — Eu não quero que você sinta que precisa competir com outras mulheres. Você é a única que eu amo. Mas a pressão é intensa, e eu não sei como lidar com isso, confessou ele. A conversa a deixou inquieta. Clara começou a pensar em como as tradições poderiam interferir em seu casamento e na família que haviam construído juntos. Para ela, era importante que Amir crescesse em um lar onde o amor e o respeito prevalecem, independentemente das origens culturais. Precisamos encontrar um jeito de equilibrar nossas vidas e nossas culturas, Jamal. Não podemos deixar que as expectativas de outras pessoas decidam nosso futuro, disse Clara, tentando manter a calma. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles começou a crescer. Clara não sabia como lidar com os sentimentos que surgiam e Jamal se sentia cada vez mais pressionado a agir em conformidade com os desejos de sua família. As noites em que costumavam se reconectar começaram a ser preenchidas por conversas tensas e silêncios desconfortáveis. Clara decidiu que precisava entender melhor a cultura de Jamal. Para isso, começou a se aprofundar nas tradições africanas, pesquisando sobre os costumes, histórias e valores que moldaram a identidade de seu marido. Ela queria mostrar a Jamal que estava disposta a abraçar sua cultura e que o apoio deles poderia ser uma ponte, não um obstáculo. Um dia, enquanto folheava um livro sobre a cultura africana, Clara teve uma ideia. Decidiu organizar um jantar especial em casa, convidando não apenas Jamal, mas também alguns amigos da comunidade africana. Ela queria que ele visse como poderia honrar suas raízes enquanto celebrava o amor que tinham um pelo outro. Naquela noite, Clara se esforçou para preparar pratos tradicionais africanos, fazendo pesquisas sobre receitas e como apresentá-los. Jamal ficou surpreso e emocionado ao entrar na casa e ver a mesa decorada com cores vibrantes e cheiros deliciosos. — Você fez tudo isso? Ele perguntou, os olhos brilhando de surpresa. Clara sorriu, cheia de esperança. — Sim, eu queria mostrar que estou ao seu lado, que entendo a importância da sua cultura, disse ela, segurando a mão dele. O jantar foi um sucesso. Amigos e vizinhos se reuniram para compartilhar histórias, risadas e pratos saborosos. Jamal se sentiu feliz e reconhecido por sua cultura, enquanto Clara observava com alegria como as tradições podiam ser celebradas de maneira amorosa e inclusiva. No final da noite, todos se sentaram ao redor da mesa, e Clara tomou coragem para falar. — Acredito que o amor pode unir nossas culturas. Não precisamos escolher entre um ou outro. Podemos construir uma vida que respeite nossas tradições, mas que também celebre quem somos como indivíduos, disse ela. A atmosfera estava repleta de emoção, e Jamal percebeu o quanto Clara se esforçou para abraçar sua cultura. — Você está certa, Clara. O amor que temos é mais forte do que qualquer expectativa externa. Estou tão grato por você estar ao meu lado, respondeu Jamal, com lágrimas nos olhos. O que poderia ter sido um momento de divisão se transformou em uma celebração de união e amor, e ambos perceberam que estavam prontos para enfrentar juntos os desafios que viriam. Com o tempo, Clara e Jamal encontraram um novo equilíbrio em seu relacionamento. A tensão sobre as tradições culturais ainda estava presente, mas ambos aprenderam a abordar essas questões com um novo entendimento. Conversas abertas e sinceras se tornaram a norma,
e eles se apoiavam mutuamente em suas respectivas jornadas. Um dia, enquanto passeavam pelo parque com Amir, Clara teve uma ideia que a fez sorrir. E se fizéssemos uma renovação dos nossos votos? Perguntou ela, olhando para Jamal com entusiasmo. Seria uma forma linda de reafirmar nosso amor e a nossa família, além de integrar nossas culturas. Jamal sorriu ao ouvir isso. Eu adoraria. Seria uma celebração incrível do que construímos juntos, respondeu ele, segurando a mão dela enquanto caminhavam. Os preparativos para a renovação dos votos começaram. Clara decidiu que queria que a cerimônia refletisse a rica cultura africana e a beleza de sua própria herança. Com a ajuda de Amina e algumas amigas, ela começou a planejar cada detalhe, desde as roupas até a música e a decoração. A cerimônia foi marcada para um dia ensolarado, e a localização escolhida foi um lindo jardim, repleto de flores coloridas e árvores frondosas. Clara e Jamal queriam que seus amigos e familiares se sentissem parte desse momento especial, então decidiram convidar todos que eram importantes em suas vidas. No dia da renovação dos votos, Clara estava radiante em um vestido que combinava elementos de sua cultura com toques africanos, e Jamal estava elegante em seu traje tradicional. O evento começou com uma cerimônia em que amigos e familiares compartilharam palavras sobre amor, união e a importância de celebrar as diferenças. Enquanto estavam de mãos dadas diante de seus entes queridos, Clara olhou nos olhos de Jamal e sentiu seu coração aquecer. Prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Vamos juntos, lado a lado, enfrentar tudo o que a vida nos trouxer, disse ela, emocionada. Jamal sorriu, seus olhos brilhando de amor. E eu prometo te apoiar e te valorizar, celebrando nossa história e construindo um futuro juntos, respondeu ele. Após os votos, todos se reuniram para celebrar com uma grande festa. Música, dança e risadas preencheram o ar, e Clara sentiu uma onda de gratidão ao olhar para sua família e amigos. Amir, agora um garotinho feliz e cheio de energia, correu entre os convidados, enquanto Clara e Jamal dançavam, rindo e se divertindo. Naquela noite, enquanto a música tocava e as luzes brilhavam, Clara percebeu que todas as dificuldades que enfrentava apenas fortaleceram seu amor. Eles haviam encontrado um jeito de unir suas culturas e criar um lar onde a aceitação e a compreensão eram fundamentais. Quando a festa chegou ao fim, Clara e Jamal se sentaram juntos, observando a cena ao seu redor. Olha o que construímos, meu amor. Uma família cheia de amor e alegria, disse Clara, com um sorriso. Jamal a puxou para mais perto. Sim, e isso é só o começo. Temos um futuro brilhante pela frente, e estou animado para ver onde nossas aventuras nos levarão, respondeu ele, cheio de esperança. Naquele momento, Clara soube que tudo o que passou foi parte de uma jornada linda e que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. O amor que compartilhavam era a base de tudo. Com isso, estavam prontos para viver felizes para sempre. E você, o que achou da história de Clara e Jamal? Você também já passou por situações em que as diferenças culturais influenciaram o seu relacionamento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Até mais!